Olá, meus irmãos, dando continuidade ao vídeo anterior, falaremos sobre a vida e a obra dos profetas do Antigo Testamento. Veremos hoje um pouco da história desses homens de Deus que dedicaram sua vida a anunciar a mensagem do Senhor. Tudo isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo de alguma forma agregou conhecimento ou fortaleceu a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, comente com sugestão de novos vídeos. Também ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Número 1. Profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e no início do século 6 a.C. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. O nome Jeremias significa "o Senhor exalta". Jeremias era filho de Uquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Jeremias, além de ser profeta, também era sacerdote. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria. O próprio rei Manassés anulou completamente as reformas iniciadas pelo rei Ezequias, seu pai, e o foco da mensagem de Jeremias era justamente contra essa apostasia e essa idolatria. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. No registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Vamos ver o texto. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Além de indicar uma possibilidade prematura para exercer tamanha responsabilidade, essa resposta do profeta também pode significar que ele ainda era espiritualmente e socialmente imaturo, talvez uma pessoa humilde e que não possuía autoconfiança. Mas a objeção do inexperiente Jeremias não foi um problema para Deus. O profeta foi proibido pelo Senhor de se casar e formar uma família. Isso era para que a vida de Jeremias servisse como um sinal das transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo. Jeremias experimentou angústias tão grandes durante sua vida que, por conta de seu lamento, ele ficou conhecido popularmente como o profeta chorão ou o profeta das lamentações. O profeta Jeremias foi preso e teve sua vida ameaçada várias vezes. Na verdade, o conteúdo de sua mensagem o colocava em oposição à liderança de Judá. Por isso, muitas vezes Jeremias parecia detestar sua missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes e conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado até mesmo na Babilônia. O rei Nabucodonosor o deixou em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados cativos. Depois, contra sua vontade, ele foi levado ao Egito, onde permaneceu até o final da sua vida. Na verdade, não se sabe ao certo as circunstâncias de sua morte, apesar de que havia uma tradição que afirmava que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus em Táfnis. Número 2. O profeta Ezequiel. Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele também era sacerdote. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá Joaquim, toda a família real,
os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. Ele era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico, em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos de Ezequiel. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nippur, na Babilônia, onde segundo ele se abriram os céus e ele teve visões de Deus. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. O profeta vivia em sua própria casa, onde os anciões vinham consultá-lo. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele traria novamente os templos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos, considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos, ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. Número 3. O profeta Daniel. Daniel é um personagem bíblico citado no Antigo Testamento, que possui um livro que leva seu nome, sua história na Babilônia, suas visões e interpretações de sonhos, e sobretudo o famoso episódio envolvendo a cova dos leões, fazem do profeta Daniel um dos personagens mais conhecidos por todos. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Ele foi o quarto dos chamados profetas maiores e personagem principal do livro de Daniel presente no Antigo Testamento. Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado do rei Joaquim. O rei da Babilônia determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso parece indicar que possivelmente o alimento real era conflitante às regras alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. O profeta Daniel ganhou reputação inicialmente interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, a interpretação que incluía a destruição do seu reino. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como o governador de toda a província de Babilônia, além de principal governador de todos os sábios. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso custasse sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus, mesmo em uma terra estranha e mergulhado no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C., no terceiro ano do reinado do rei Ciro. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, até o próximo.